Tá ouvindo um gorilas aí, rapaziada, enquanto eu vou arrumando aqui. Tá no Spotify, sons. Bora lá, criação de conteúdo. Vou sair daqui, deixa eu pausar. Trocar uma ideia. Agora sim. Eu não ia gravar nada hoje, mas eu prometi para mim mesmo que eu ia produzir mais do que consumir, né? Mesmo que eu tenha dado grandes pausas, né? Acabei de jantar, mas estou aqui. Bora lá. É, eu não podia deixar de gravar, né, mano? Porque, por conta disso, por conta de, é melhor você, se você tem ideia, se você tem o que falar, se você tem capacidade de se comunicar e quer, porque o ponto principal é querer. O resto todo mundo aprende. Pode ter certeza disso. O resto todo mundo aprende. Agora, querer fazer e fazer são duas coisas muito complicadas. Que é o grande segredo aí da vida, né? A lei da atração nada mais é do que atrair as coisas conforme você age, né? Não conforme você pensa. Obviamente que tudo começa na cabeça, né? Tudo começa na mente. Eu tenho um pouco dessa visão, não sei se é pronunciável falar dessa maneira, pronunciável, pronunciável vai ser porque eu vou falar, mas mais caibalística, né? Visões mais do Caibalion em relação ao universo semental, né? E as coisas acontecem duas vezes, né? Eu gosto dessa brincadeira aí, porque acontecer duas vezes, primeiro acontece aqui, antes de acontecer aqui, né? Materialmente falando, as coisas se materializando de forma densa. Então, aí você fala assim, pô, Diego, então me dá um exemplo aí, você que é o Diego Digital Business, me dá um exemplo aí, é só você pensar numa cadeira, mano. Você pegar um monte de madeira e jogar no chão, ela forma uma cadeira. Então, primeiro começa aqui, a visualização da cadeira começa na tua mente, e aí você encontra as ferramentas necessárias para materializar isso. Então, aconteceu duas vezes, primeiro aqui, depois material. E eu lembro muito, eu não vou lembrar agora qual escultor, qual artista era, não vou lembrar agora se foi Michelangelo, mas fala-se também que ele via, tipo assim, cara, eu olho uma rocha, eu só tiro os excessos, porque a imagem já está aqui. O que eu quero já está aqui. Muito louco isso, né? Porque isso quer dizer que você já viu, para você já existe aquilo, tá ligado? Pra você aquilo lá é óbvio. E para muitas pessoas não é, cara. Eu acho que tem uma divisão, assim, de pessoas, eu acho que isso não é, não sei se é superior ou inferior, eu acho que não é isso, eu acho que são características de profundidade sobre como enxergar a vida, né? Quando eu falo superior ou inferior, não é no tom de, por ser assim, eu mereço mais, né? No sentido de eu sou mais gente do que você, não é nesse sentido, não. É mais no sentido de profundidade. Eu acho que as pessoas sofrem mais, inclusive, tá? Do que as pessoas que veem a vida aqui como a vida aqui sendo a única opção, a única realidade. E eu acho que isso, cara, às vezes eu tenho inveja de não me sentir assim, eu gostaria de me sentir assim. Mas, voltando ali o papo do artista, né, do escultor da época, ele só tirava os excessos. E isso quer dizer que tá me trazendo novas reflexões agora, pensando nisso. Porque se você pensa nisso, quer dizer que para você ser e ter o que você almeja, na verdade, você só precisa tirar aquilo que está te impedindo de chegar lá, né? E sobrando aquilo que te favorece a chegar lá, é só colocar em prática com constância que as coisas começam a funcionar. Um grande amigo, né, que vai aparecer aqui nesse canal ainda, a gente vai lançar uns feats, aqui umas collabs, Renato, ele me falava muito sobre isso, né, cara, tipo, constância e qualidade, né, eu digo que ele é youtuber porque a gente não deixa de ser, vamos dizer assim, né? Você não desaprende a ser, né? Você só tá com uma pausa aí, né? Mas você sabe ser. Ele tava lá no início e tal da internet, assim, no Brasil. E ele falava isso pra mim na época de 2018, quando a gente se conheceu. A gente vai falar mais sobre isso uma hora aqui. Eu vou entrar nos papos bem maneiro ali, pra passar isso pro pessoal, porque a gente tá organizando umas ideias por aí. E ele fala, tipo assim, cara, ele falava isso pra mim, porra, mano, tem que ter constância e qualidade. E olha, mano, é mais importante você ter constância, porque a qualidade ela vem com o tempo. Se você quiser mesmo fazer aquilo lá, você vai melhorando, não tem jeito. Você vai ficando melhor e aí vai acontecendo as coisas, né? Então é mais sobre isso, né?
E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou tentando manter uma constância, mesmo que às vezes não tenha tanta qualidade como eu gostaria que tivesse. É, isso é responsabilidade realmente minha, tá? Eu não gosto também de usar muita palavra culpa, né? Porque, na verdade, né, é responsabilidade. São a falta das suas ações também te levam para algum caminho, né? E a falta de algumas ações minhas e as ações que eu tive me culminaram para que eu chegasse aqui onde eu estou falando isso para vocês hoje, né? Aqui em Florianópolis, na Ilha da Magia, né, galera? Mas enfim, tô tentando manter aqui, tô aqui no meu quarto. Hoje é domingo de carnaval, dia 15, dia de pagar aluguel, dia de pagar as contas. É foda. Não tem, não tem ninguém para fazer a boa, tem que ser eu mesmo. E à frente disso daqui, ó. Tá vendo o nome aqui? Aqui que tá pagando hoje. Chave Dourada, é minha empresa. E, cara, eu tô aqui justamente por constância. Constância. Eu vou fazer aquilo que eu não fiz, aquilo que eu parei várias vezes, com diversos projetos que eu tive, que eu criei. Sei lá, cara. Eu fazendo uma análise, né? Não era tanto a opinião dos outros que me incomodava, mas eu acho que era a minha dúvida sobre mim mesmo, sobre o tipo de imagem que eu gostaria de passar. Mas aí você pode falar, né? Que tipo de imagem você poderia passar, então a opinião dos outros importa. Mais ou menos. É mais, não é que a opinião dos outros não importam, mas eu sabia filtrar. Talvez não tão bem, mas eu acho que sim ainda, né? Mas o ponto principal é que talvez eu mesmo não tinha confiança naquilo que eu era, né? Eu acreditava, tatuei, queria afirmar isso de certa maneira. Isso é uma parte da história que eu vou contar bem na frente. Não vou entrar em mérito agora. E E é isso, né? São fases da vida, né? Isso aqui é como se fosse uma foto, que era quem eu era, né? Então, é basicamente isso. E a constância, né? E a falta de constância, né? Que foi um dos meus erros, eu acredito ser um dos meus erros, foi a falta de constância em alguns projetos que tinham futuro, que deu certo enquanto durou, sabe? Isso é muito louco. E aí eu tomei algumas atitudes que, não vou dizer que foram ruins, né? Não entro nesse mérito de bom ou ruim, mas que são caminhos, né? E que têm consequências. Aprendi muito, né? Aprendi muito, obviamente. Eu passei por diversos lugares ali na vida, até chegar aqui e falar com vocês. E a constância, eu sei que ela é importante para todo mundo, todo mundo. Se quer ficar em bom em alguma coisa, eu sempre falo assim, você nasceu amarrando o cadarço? Não, você não teve que aprender? Então você aprende qualquer coisa. Obviamente que existem coisas mais difíceis, obviamente, né? São técnicas, né, mais difíceis aí para exercer alguns outros ofícios e executar com um pouco mais de maestria, perfeição. Perfeição tem uma palavra que eu pensei hoje, eu vou falar disso daqui a pouco, né? Enfim, eu tô tendo essa constância de. Eu não ia gravar hoje, eu gravei ontem, comecei ontem, né, então postei o vídeo, deu 15 visualizações, olha aí, nem sei quem viu, né? Sei que o importante é estar fazendo. Eu olho hoje os números, eu não quero falar isso agora, tá? Mas eu vou. É aquele negócio também, né? Tá vendo como eu sou meio confuso? Apesar é que eu tenho tanta coisa na cabeça, minha mãe fala que eu falo muito rápido, muito rápido. É porque eu tenho muita coisa na cabeça. E essa muita coisa na cabeça me faz querer falar sobre muitos assuntos. E é difícil você falar isso numa mesa de bar ou com uma galera fácil de encontrar, né? Então, foram poucas pessoas na minha vida que eu consegui ter papos muito profundos sobre diversas questões, né? Não só sobre a vida, mas principalmente sobre a vida e até mesmo outros caminhos aí que não vem ao caso. Enfim, não deixa de ser sobre a vida, né? Mas a constância é uma coisa que faz você ficar bom nas coisas, fazem as coisas progredirem, e isso é muito importante para tudo que você for fazer na vida. Eu deixei de fazer muita coisa porque eu tinha facilidade em aprender algumas coisas. Eu deixei de fazer algumas coisas por conta disso. Eu falei, cara, eu vou evoluir outras coisas, porque quando eu focar nisso, eu vou desenrolar mais rápido. E eu acho que eu não deveria ter feito isso, tá ligado? Acho que eu não deveria ter feito isso. Acho que eu deveria ter feito aquilo enquanto eu tinha tempo, eu era mais jovem, né? Tinha, sei lá, 10 anos, dos 10, por exemplo. Antes disso, eu poderia ter feito algumas coisas por conta da habilidade que minha família tem num setor específico aí, e eu poderia ter desenvolvido muito mais. Só que eu fui para um outro caminho, desenvolver outras coisas, e depois eu ia utilizar isso. Só que isso me faltou em alguns momentos. E eu
Eu senti falta dessa falta de constância que eu não consegui, que eu não aproveitei enquanto eu tinha tempo e era bem jovem, né? Não quer dizer que eu seja velho, né? Se eu falar para alguém que eu tenho 29 anos, as pessoas vão falar que eu sou uma criança, né? Dependendo da idade, né? Que você fala isso. Mas eu não me vejo assim. Eu me vejo como uma pessoa que, pô, mano, tô com 29, eu muitas vezes eu não vi o tempo passar de uma maneira que eu falei, caraca, meu irmão, como assim, né? É aquela história, né, que nossos pais falam, né, quando a gente faz 18. Cara, o tempo voa, né, o tempo voa, o tempo voa. E a gente às vezes não dá valor porque a gente tá no auge da beleza, no auge da juventude. Mas enfim, são aprendizados da vida, né, que a gente vai levando e vai sabendo filtrar, se a gente quiser, obviamente, encarar os fatos de verdade, né? Lidar com as situações da vida, lidar com os problemas, né? Eu tô fazendo essa constância de começar a gravar, só para ter um conteúdo em si, falando sobre algumas coisas, me colocando em prática um pouco. Eu sou uma pessoa que sou bom de improviso, já fiz teatro, então o que me facilitou, né, ter algumas técnicas ali. Mas, enfim, recebendo mensagem aqui. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, que os assuntos hoje vão ficar um pouco meio que, não vagos, mas amplos, até eu conseguir afunilar e colocar uns temas certinhos sobre coisas que eu quero falar, bem pautadas mesmo, e não fugir do assunto, esse vídeo bem mais direcionados ali, né, porque eu quero. Mas agora no início, só porque eu gravei no sábado e no domingo, enquanto eu estava desenvolvendo outras coisas, eu estou fazendo um mix aqui de improviso, de ideias, de, pô, vou começar. O começar, para mim, hoje é mais importante do que ficar pensando, né? Eu tive muitos amigos que pensavam muito e não executavam, e eu fui uma das pessoas que tinha muitos projetos, eu tenho muitos projetos guardados ainda sobre minha vida que eu falo sobre coisas que eu quero fazer da vida, né? E só que eu fui muito à luta. Só que o meu erro, mesmo com visão empreendedora, o meu erro foi acreditar que as pessoas que estavam ao meu redor, que estavam somando comigo, que eu chamei para projetos, que eu escolhi, eu achei que elas estavam de fato querendo fazer as coisas se realizarem comigo também, né? E isso tem responsabilidade minha, tá? Eu não consigo colocar responsabilidade só nessas pessoas, não. Obviamente que, se for para fazer uma análise mais friamente, eu acho que as pessoas poderiam ter sido um pouco mais verdadeiras com o sentimento delas em relação a trabalhar comigo, ser mais verdadeiras em, né, talvez também como que eu vou cobrar isso, né? Se às vezes a pessoa nem teve consciência, mas enfim, não eram pessoas burras, porque senão não chamaria para trabalhar comigo, não me envolveria, então eram pessoas que eu considerava inteligentes, e eu me considero inteligente, né? Então, e aí nisso, cara, isso me atrapalhou um pouco, porque hoje eu consigo enxergar, mas foi uma escola, né? Porque hoje eu consigo enxergar, hoje a forma de eu empreender ela é um pouco diferente. Eu ainda erro em algumas coisas que eu preciso apertar mais, né? Principalmente em relação à liderança, mas eu sempre fui a pessoa que puxou o bonde, sempre fui a pessoa que fez acontecer com pouco, porque eu só tinha como fazer acontecer com pouco, então fui obrigado a fazer acontecer com pouco, porque não tinha muito, então eu tinha que fazer com pouco. Então, só que isso, por ter pouco, cara, as pessoas te enxergam de uma outra maneira, tipo assim, cara, já que você não tem dinheiro, já que você não tem recurso para oferecer pra gente, você tem que fazer o corre mesmo. Só que, tipo assim, não é assim, mano, as coisas não são assim, tá ligado? As coisas têm pesos e muitas vezes o corre, o movimento, o criar a relação, o network, ele tem um valor que às vezes não é mensurável. Então as pessoas podem dar o valor que elas quiserem para aquilo de acordo com o que elas têm de condição de vida. Então, se você é uma pessoa que não precisa se movimentar muito para ter as coisas, você vai cobrar de quem não tem as coisas para se movimentar muito, sendo que você, em específico, não se movimenta. É porque seus pais conseguem te colocar essa realidade. Então as pessoas elas se confundem também nisso daí. Enfim, isso no mercado de trabalho é assim, você vai lidar com diversas pessoas, você vai estar sentado na mesma cadeira, de uma mesma função que uma pessoa, e o salário que ela ganha, que para você é para sobreviver, ela usa só para comer, só para almoçar no trabalho, né, e pôr uma gasolina ali e tal, fumar o negocinho dela ali. E, cara, enquanto os pais bancam todo o restante. Isso acontece. Eu falei isso com um amigo meu, que veio morar em Floripa, eu falei, cara, tenha a mente aberta, você vai lidar com diversas pessoas, você tá no outro lado da moeda, que não é o meu lado, tá?
mas eu só tô te falando isso porque é assim que vem, você vai lidar com isso, porque ele é uma pessoa que nunca trabalhou, assim, vamos dizer, fixo num lugar, né, e ele queria uma oportunidade de trabalhar, perguntou se era bom morar em Floripa, o que que eu achava, e eu, ótimo, claro que eu recomendei, porque eu não vim porque eu quis, mas hoje eu estou aqui porque eu quero, então eu falei, cara, vem pra cá. Esses são os pontos positivos, esses são os negativos. Para mim, os pontos positivos e os negativos são superiores a diversos locais que eu morei, né? Então, para mim, compensa muito por conta dessas questões que são práticas e dessas que são pessoais. E o cara veio, tá morando aí, fico bem feliz com isso, né? Tá se dando bem também. Então é isso, cara. Eu comecei a produzir alguns conteúdos e uma coisa que eu queria falar sobre o conteúdo, eu vou entrar nesse papo aí sobre empreendedorismo, obviamente, que é uma parte do negócio, negócio, vida e prosperidade, né, que são os pontos principais ali que eu coloquei na arte, no banner do canal. São as coisas que eu mais vou trazer aqui para vocês, para mim mesmo, que são assuntos que eu gosto de falar hoje. Eu já fui uma pessoa que criou conteúdo mais jovem, eu vi que funcionava, então não sei porque que eu não continuei, eu sempre parei, tá ligado? Se eu tivesse levado a sério, eu provavelmente eu tenho essa consciência de que eu seria algum nome aí que teria feito alguma certa carreira dentro do digital, cara. Só que as coisas têm o seu tempo, as pessoas têm o seu tempo, têm a sua vivência, o seu olhar sobre as coisas. Depois eu fui ficando muito mais sério depois com a vida, né? A gente vai ouvindo muitas palavras, muitas pessoas, a gente vai se moldando para conseguir algumas coisas, só que a gente, isso tudo é por falta de segurança. Hoje eu sou uma pessoa muito mais segura, né? Eu tive essa segurança aqui em Florianópolis, foi onde eu tive a real segurança de todos os anos da minha vida, foi onde eu me senti mais livre em todos os anos. Eu estava livre de não morar com meu pai, por exemplo, né? Morava na Poder com meus pais eram casados, e era sobre a asa dele, então era o cara da casa, não dá para dois leões ocupar a mesma selva, né? Tipo isso. Então a melhor opção que eu fiz, não saí de lá por causa disso, mas obviamente era uma meta, né? Sair de Prudente, sair daquele convívio, mas aqui em Floripa eu tive essa oportunidade de fazer, né? Porque eu sempre fiz, sempre trabalhei, sempre tive pausas de trabalho em trabalho, mas sempre estava trabalhando, conquistava muitas coisas trabalhando. Meu dinheiro, fui para São Paulo, fui para vários lugares, o dinheiro que eu juntava dos trabalhos que eu fazia, né? Estive muito em Maus Lençóis, já estive também em locais bem maneiros. E hoje em Floripa, eu sou bem quisto, né, pela família que eu acabei construindo aqui, não por conta de mim, mas por causa da minha mãe que mora aqui. Então, através do namorado dela, a gente conheceu muita gente, muitas pessoas que hoje são próximas, e são 2 anos, né? Então, foram 2 anos meu aqui, né? Minha mãe já tinha vindo antes. São histórias para outros momentos, que a gente vai falar ainda sobre isso. Mas não preciso falar agora. E, cara, foi muito bom porque me aproximei de algumas pessoas. Tinha uma menina da minha cidade também, Amanda, que tá morando aqui, então ela era a única pessoa, vamos dizer assim, que eu conhecia próxima, né, que foi muito próxima na minha cidade, que mora aqui, e eu falava pra ela, né, tipo, cara, Floripa, ela deve ver, não sei o que e tal, e hoje, tipo assim, mano, acho foda pra caralho a cidade, sou muito feliz aqui, realmente, né, e eu quero evoluir em relação à estrutura, recursos, à empresa, a tudo, sair também daqui, ter uma casa aqui, eu acho que, tipo, de todos os lugares que eu quero ter, que eu quero morar, que eu já pensei em morar, todos os lugares que eu já morei, eu não voltaria para minha cidade para morar, cidade natal, Presidente Prudente, não voltaria para passear, relembrar algumas coisas, sim, né? Mas para morar não tem como, né? De todos os lugares que eu moraria, que eu conheci, tal, que eu morei, pô, Floripa vai ser onde eu vou ter uma casa e aí eu vou pro mundo, né? Viajar, conhecer a América do Sul inteira, América Central, Europa, Ásia, tudo, né? América do Norte também. Então, mas eu quero conhecer muito aqui do Brasil todo e América do Sul antes de sair. Quero sair bem latino daqui, sabe? Para poder trazer esse tipo de informação para as pessoas que eu encontrar lá. Né? Porque eu conheço só alguns estados do Brasil. Enfim, né? Morar em Floripa é isso. E falando em conteúdo, né? Sobre constância, estamos aqui, né? Produzindo conteúdo. Eu vou encerrar já esse vídeo, mas era só para ter constância, mas eu queria falar sobre produção de conteúdo, porque eu poderia ter produzido muito conteúdo na minha vida durante muito tempo. Eu tenho alguns documentários que eu fiz numa época de 2019, mais ou menos. Eu gravei 4 documentários bem grandes, nossa, eu expus muita coisa naquele documentário, várias tretas lá em Prudente, com artistas que eu conheci, com pessoas, enfim, né? Eu documentava tudo, porque eu falei, cara, um dia isso aqui vai valer ouro, onde eu quero registrar. Tá no notebook ali que eu tenho velho, mas eu preciso, até deu pau, não aguentou mais. Mas enfim, tem muita coisa guardada. Tem muitos projetos, tem muitas ideias, tem muitos negócios para desenvolver.
Tem muitas coisas que eu não desenvolvi, cara, e às vezes eu nem consigo entender por quê. E aí eu entendo que talvez foi a indecisão de qual caminho escolher. Eu fiquei muito tempo sem escolher um caminho, né? Eu fui fazendo bastante coisa num tempo, aí eu parava e fui dando um passo maior que a minha perna, às vezes. Enfim, acho que eu já fiz uma autoanálise sobre isso. Se eu falar aqui, não é um assunto que eu quero falar hoje em específico. Eu consigo descrever algumas coisas, né? E quanto mais eu falo, mais a gente vai pensando, às vezes, sobre o assunto e outros insights vão surgindo. Mas, enfim, o importante é que hoje, no momento de hoje, domingo, né? Enquanto eu tô aqui em Florianópolis, eu tô começando a produzir alguns conteúdos e eu ficava meio. Uma coisa que eu perdi o time antes de encerrar esse vídeo, era do marketing digital. Eu sou formado em marketing na minha faculdade lá, mas, cara, a minha escola em Floripa, dentro de umas empresas de marketing, vivendo real mesmo, tem comparação com a faculdade. A faculdade, sabe bem, ela foi mais importante para network mesmo, para entender algumas coisas, convívio, ter um diploma que você dá carteirada, né, no sentido de, tipo assim, você é visto de uma maneira mais positiva dentro do mercado de trabalho, independente do que você for fazer, se é formado, né, vamos dizer assim. Você é um mercadólogo aí que estuda o mercado, né, o marketing, enfim. E eu ficava muito assim, tipo, cara, tráfego pago, com esses conteúdinhos e tal, será que vai? Eu não botava fé. Eu achava, eu era muito crítico, assim, e achava que, tipo, cara, eu fazia algumas coisas, postava algumas coisas, mas eu não levava tanto a sério, porque eu queria fazer tal coisa e ser visto de tal maneira. E essa grande produção de conteúdo eu não entendia muito bem, tipo assim, eu olhava e falava, não é possível que as pessoas acreditam, compram muito assim, só que, cara, perdi o time, porque sim, as pessoas compram muito, as pessoas vão muito atrás, a galera usa muito a internet de forma, tipo assim, bem leiga mesmo, compra diversas paradas e tal, e, cara, compra curso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, enfim, mano, é doideira, e eu perdi esse time. Mas hoje eu tô aproveitando toda essa parte do marketing, toda a parte de network, a parte de vivência, a parte de ter empreendido em outras vezes na minha cidade, a parte de ter empreendido em Florianópolis, né? E a Chave Dourada é o meu segundo negócio em Florianópolis. Acho que no primeiro vídeo de ontem eu falei que era a segunda vez que eu estava empreendendo, mas a segunda vez que eu estava empreendendo em Floripa. Então eu trabalhei aqui, cara, com o CLT, mas também empreendi outra vez, antes de empreender com a Chave Dourada. Então foi uma bagagem aí de anos, né? Fazendo alguns trabalhos aí formais e informais, né, testando habilidades, principalmente habilidades mais difíceis de mensurar, que é fazer conexão através de comunicação, de tato. Isso é uma coisa que é uma habilidade, uma skill muito importante que eu tenho, felizmente, sempre tive essa dinâmica e consegui fazer as coisas. Mesmo sendo tímido, as pessoas não percebem que eu sou tímido, porque eu utilizo. Quem me conheceu a fundo, numa época que eu não conseguia, como que eu posso dizer, não conseguia usar talvez de alguma técnica mesmo que amadora para disfarçar a timidez, né? E parecer uma pessoa extrovertida, ali que sabe trafegar, que nem água, né? Tipo, sabe, leve, que se molda ao ambiente. Eu, eu já fiquei mal, já chorei e tudo mais, é foda, né? Meu pai sabe disso. Meu pai não esquece até hoje um dia de uma pressão muito forte que ele fez comigo em relação a que eu fui encontrar umas minas, tal, assim, eu era mais novinho, tal, acho que, sei lá, devia estar nos sexto ano, tipo, sei lá, quantos anos sexto ano? 13 anos, eu acho. E aí eu fiquei bem nervoso e tal, ninguém sabe, ninguém viu, mas ele fala, né, pô, eu arrependo disso. Eu falei, porra, só disso? Tá maluco? Mas enfim, usar dessas técnicas hoje me ajudou muito, né? Então, segunda vez empreendendo, você viu que eu vou, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para falar, né? E quem disse que as pessoas querem ouvir, né? Quem disse? Não importa, mas eu vou estar aqui para falar, para expor, para trazer conteúdo, para trazer visões mesmo através das experiências, porque eu posso dizer diversas experiências aqui e quem eu estou me tornando hoje, como eu lidei com essas experiências e o que eu tirei de proveito. Então, talvez isso vai ser o conteúdo em si, o core ali, a parada que vai trazer vai valer a pena assistir isso aqui, tá? Só falar de mim, só fofoca. Mas agora, falar de uma coisa e tirar um proveito disso, ótimo, né? Tirar uma coisa que as pessoas que estão vendo possam aplicar na vida delas, maneiro, foda. Enfim, e falando de conteúdo, para encerrar isso aqui, trabalhar com marketing em uma empresa, tipo assim, que tem bastante volume, que tem bastante faturamento, vamos dizer, e lidar e ver outras depois por perto e tudo mais, numa cidade onde tá você ali, e pelo seu corre, você tem que trabalhar para se alimentar, tá ligado?
para viver, para morar, doideira, né? Enfim, eu vi os números de forma diferente. E isso mudou completamente a minha visão de mercado. Porque a gente acha que, tipo assim, a gente olha às vezes um artista, alguma coisa assim, e fala, pô, para o cara ganhar dinheiro, o cara tem que estar na TV, o cara tem que estar na rádio, na Globo, tem que estar fazendo novela, tem que estar fazendo show para 100 mil pessoas, 50 mil para estádio e tal. Tem que ser grande, senão o cara não ganha dinheiro. Só que não é assim, não. Né? Não é assim, não é só assim. Assim também, obviamente, o cara, a pessoa tá ganhando. Mas é que você não sabe muito bem como é que funciona o meio artístico, meio, outros meios assim, né? Que existem contratos, né? Existe a parte jurídica das coisas que você vê o glamour, mas você não sabe como é que é o backstage. Então tem que tomar cuidado, né? E as pessoas realmente não veem mesmo o backstage, elas veem o glamour só. Elas não conseguem observar isso. É complicado, é a maioria mesmo, tá? Não tem jeito. Enfim, e hoje eu consigo mensurar e analisar com mais frieza os modelos de negócio, porque foi onde eu aprendi algumas coisas, né? Do qual eu utilizo na chave dourada. E hoje eu olho os números de uma forma diferente. Hoje eu olho, sei lá, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Se foi conquistado, e se você tem um produto e tem autoridade sobre esse público, você não precisa vender para 10 mil, cara. Depende do que você vende, depende do para quem é seu público, quantas vendas você faz no mês. Se você tem 10 vendas no mês de um produto de R$ 1.000, tem 10 mil reais. Se esse produto ele é digital, a entrega dele, quando eu falo digital, não é um curso, apenas um curso que você faz e tal. Não, às vezes é uma entrega de serviço, mas que você utiliza ferramentas digitais, tráfego, design, uma consultoria, ou de fato você trabalha, você encontra essas pessoas, fecha contrato e entrega mesmo à distância. Existem diversos serviços que você pode fazer à distância. Então você consegue ver que, tipo assim, você não precisa fechar, você não precisa ter 100 mil pessoas, você não precisa ter 1 milhão de seguidores. Cara, eu criei um perfil do zero, o Diego Digital Business, criei do zero o perfil, e eu fechei contrato na minha empresa, criando conteúdo orgânico, do zero, para um público do zero, sem ninguém saber quem me conhecia antes, não sabe, faz ideia do que eu estou vivendo hoje, aqui. Quem me conhecia antes não faz ideia. E eu tô falando de 2025 para cá, tá? Até 2024 ainda não tinha esse perfil. Então, eu criei ano passado esse perfil, criei do zero, criei minha empresa ano passado, fiz tudo isso, e hoje eu tô batendo 800 seguidores orgânicos, seguindo as pessoas mesmo, assim, sabe? Fazendo aquela coisa bem, bem operacional, mas eu comecei a mudar o conteúdo também com o tempo. Eu falei, quer saber? Vou utilizar das estratégias mesmo que funciona, rasa, que eu particularmente não gosto, né, de consumir, mas eu vou usar isso para chamar as pessoas para o conteúdo denso. E o conteúdo denso vai estar aqui, ó, no YouTube. Esse conteúdo vai ser denso. Esse conteúdo, obviamente, quando eu falo denso, não é que ele vai ser chato. Eu vou tentar trazer uma dinâmica para ele com outras coisas que eu vou criar além desse papo aqui, porque esse papo aqui, ele vai encontrar um tipo de público, esse tipo de papo aqui, que é o papo reto, sem muita coisa. Obviamente eu posso melhorar, passar por uma edição depois, deixar isso aqui mais dinâmico para ficar mais digerível, né? Mas acho que eu quero ter um negocinho mais real, puro, sincero, sem muita edição, como se estivesse conversando com você mesmo, tá ligado? Como se você estivesse do outro lado olhando para mim, trocando uma ideia comigo, tá ligado? Como se eu estivesse entrando no FaceTime para falar com um amigo sobre a vida, sobre o que eu passei hoje, várias coisas que eu tive de ideia, o que eu posso fazer, o que eu tirei de insight, como eu posso aplicar na minha vida, na tua, sabe? Então eu quero ter esse tipo de conteúdo também e outros muito diferentes, mais dinâmicos, com os cortes legais e tudo mais, né? Nada muito espalhafatoso, mas algo mais cinematográfico, da hora, assim, de assistir, dinâmico, que você não vê o tempo passar porque o conteúdo tá liso e tem coisas interessantes acontecendo no ambiente, eu tô interagindo com outras pessoas, ao invés de eu estar falando aqui. Mas esse conteúdo aqui é o conteúdo que eu acredito no valor desse conteúdo aqui, e eu só preciso de mais pessoas vendo para que isso, de fato, tenha consciência do valor disso, né? Enfim, e é o que eu te falei, não precisa de muitas pessoas. Não precisa de muitas pessoas. Precisa de pessoas que, de fato, querem estar aqui e que engajem e que aquilo que eu traga tenha valor para que elas possam aplicar e ter resultado com isso, né? Esse é o principal ponto, porque é assim que você constrói sua fanbase, é assim que você constrói seu grupo, né? As pessoas que vão te acompanhar, que vão entender quem é você e que, se você não passar nada de valor para eles, né, eles vão sair fora. Só que meu conteúdo, o valor que eu quero trazer é um valor aplicável para a vida mesmo. No momento que você fala assim, pô, viado, não dá mais para viver assim, eu preciso fazer tal coisa. O que eu faço sendo CLT? O que eu faço sendo PJ? O que eu faço sendo empreendedor? Eu posso falar desses três, tá ligado? Para vocês. PJ? PJ eu não fui, não.
né, eu trabalhei como CLT, mas eu posso fazer pessoas que trabalham PJ, trabalhei com pessoas que trabalhavam no PJ, mas CLT e empreender, cara, eu posso falar para você, porque eu fiz os dois há muito tempo junto, e hoje eu faço só um, né, hoje eu tô só empreendendo. Então, eu tenho algumas experiências que são interessantes para vocês consigam aplicar, dependendo de onde vocês querem chegar. Aí eu vou dizer, fazendo isso, você vai ser visto assim, e vai seguir esse caminho. Fazendo isso, não. Só que tá tudo bem também, não tem, como eu te falei, não tem caminho certo e errado. Essa é a minha visão, óbvio. Existem caminhos. Enfim, se você tem 500 seguidores, cara, e tem uma entrega de valor, de certa maneira, para um público, você consegue vender. Eu sou a prova viva disso, criei esse perfil do zero, comecei a seguir as pessoas do nicho que eu atuo, do mercado imobiliário, comecei a produzir conteúdos em cima disso, sem entender tanto do mercado, e comecei, cara, comecei, e, cara, fechei contratos com corretores, fechei contrato com imobiliárias, né? Fiz reunião com pessoas que 2 anos atrás eram líderes de empresas, né? E eu ficava tipo assim, cara, preciso aprender com elas. Hoje eu faço isso na minha empresa e falo com essas pessoas tranquilamente. Então, hoje eu entendo muito mais, eu passei por diversas experiências que me esclareceram muito sobre isso. E quando eu tive esse contato com o mercado de trabalho novamente, depois de anos sem ter, eu estava em São Paulo vendo outra vida, igual eu falei para vocês, eu falei, não é possível, cara, que, vamos dizer assim, que é fácil, tá ligado? Tipo assim, o que tem que fazer é fácil. Aí vem toda a parte da politicagem, né, que é o lance da vida, né, que é ser político sobre as coisas, né. Enfim, falando de conteúdo, vou ver aqui no meu Instagram, tô postando conteúdo, tendo um certo engajamento, deixa eu ver, sabor, engajamento, sitezinhos e postando, por exemplo, ao invés de eu postar o que eu quero, só esse conteúdo denso, né? É mais difícil trazer as pessoas para isso. Eu estou trazendo criativos mais que chamam a atenção e jogo um conteúdo que eu filmo, eu gravo até o celular com pessoas que eu tenho como referência, conteúdos também que eu acho interessante, que as pessoas possam ver e que dão algum insight. E eu estou criando esses daí para poder trazer um movimento e as pessoas conhecerem de fato. Eu não sou uma pessoa que está criando conteúdo sem ter negócio, sem ter empresa, e falar para as pessoas criar nome, fama em cima disso, e não ter experiência, não viver do negócio, e falar que eu sei, né? É o que tem muito. Então, não vou fazer isso. Então, eu tenho uma empresa hoje, vivo dela, e vou trazer aqui no meu perfil esse tipo de conteúdo, só que eu tô usando essas estratégias aí que o pessoal cria carreira em cima disso sem fazer nada, cara. O cara ensina você a fazer uma coisa, só que ele nunca fez. Aí ele posta muito conteúdo, as pessoas seguem porque ele se torna um perfil de conteúdo, aí ele cria alguma coisa em cima disso. É um caminho. Só que eu acho que existem caminhos um pouco mais confiáveis, que é confiar numa pessoa que tem algo ali para vender e oferecer de verdade, e não criar uma empresa em cima daquilo que não existe, para depois falar que você tem uma empresa. Que bizarro, né? Mas enfim, esse é meu perfil, ó. Mas dá pra ver. Aí eu tô postando esses conteúdinhos aqui, ó. Então, ó, querendo ou não, esses últimos que foram os que eu falei mais pautado nisso. Deixa eu ver quantos. Ah, tá com 2 visualizações. Ó, esse último que eu postei faz o quê? 4 horas. Então, é tipo isso aqui, ó. Se liga. Tipo, você cria um movimento, uma coisa que chama atenção, e aí coloca um conteúdo. Esse aqui é o Miguel Nicoleles. Brabo. E, enfim, são as referências que eu tenho. E uma das formas que eu falei assim, tipo, até as pessoas começarem a querer saber quem eu sou e o que eu posso passar, e para a molecada, para as meninas, para os caras que são mais jovens e para os mais velhos também, que eu consigo falar muito bem com os dois lados, para as pessoas, ao invés de consumir esse conteúdo mais denso, que é mais dificultoso delas entrarem aqui, até eu transparecer tudo que eu estou falando, né, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a atenção delas eu criei todas essas intro aqui, que já tá tudo gravado, então eu só uso as intros que tá gravada, criei algumas outras depois, né, mas eu posso usar diversas vezes essas intros e coloco as minhas referências. Então, de alguma maneira, vai ser as minhas referências que eu tenho de estudo, né, aquilo que eu acho interessante, que eu colho, que eu absorvo e coloco em prática, vai ser isso que eu vou colocar para chamar a atenção das pessoas. Então não vai ficar muito fora. É como se eu não estivesse comprando seguidores, entendeu? Se eu comprar seguidor, vai vir muita gente que não faz ideia do que você é, não tá ali porque quer. Então, e aí? Agora, quando você. Isso atrapalha seu engajamento e
e o que você quer passar. Agora, quando eu trago as minhas referências, automaticamente os exemplos que eu vou dar nesses conteúdos aqui, em outros, vai ser de acordo com aquilo lá, porque eu consumo aquilo também. Então, essa é uma forma também de eu utilizar o conteúdo que funciona ali, né, estratégias para poder chamar as pessoas, atrair as pessoas, né, que é fazendo um negocinho apontando, essas coisinhas que funcionam para galera, para despertar o interesse da galera hoje, e aí depois eu coloco um conteúdo específico, que são conteúdos que eu tenho aqui, que eu acompanho, que eu utilizo para mim, para chamar a atenção delas. Então, se elas gostarem daquilo, vai ser pessoas parecidas comigo, que gostam se interessam por assuntos do que eu me interesso. Quer dizer que todos parecidas comigo, mas são pessoas que se interessam por assuntos que eu me interesso também, de certa maneira, ou achou aquele assunto interessante. Então, eu vou treinando a minha comunicação, eu vou usando dessa comunicação que eu tenho, vou usando dos conteúdos que passam essas informações e vou construir um público também em cima disso, e eles podem verificar o meu negócio quando eles quiserem, porque eles vão estar vendo aqui meu perfil, né, eu vou colocar alguns CTAs depois, né, que é Call to Action, chamada para ação, para poder levar eles para o meu perfil, para começar a ganhar seguidores, através dos próprios conteúdos, né, e eles podem ver, tipo assim, caraca, a empresa dele tá ali tem o site da empresa dele, na biografia dele também fala do que ele faz, o YouTube não coloquei ali, mas tá lá, pô, ele é fundador da empresa X, da empresa Y, é que ele trabalha, pô, maneiro, esse cara aí é um cara jovem, é um cara que tem um negócio, então ele tem propriedade para falar, vive da parada, então ele tem coisas para me ensinar, e eu posso aprender algumas coisas com esse cara, e eu posso questionar, perguntar, e ele pode me esclarecer mais coisas, e com isso eu vou aprender mais coisas, aí eu vou gerando público, gerando engajamento, pessoas vão ficando contentes, de repente nasce até um produto novo, entendeu? Enfim, e aí eu consigo ter mais oportunidade de exercer mais ideias, e talvez tudo aquilo que eu sempre quis fazer com diversos projetos, eu consigo ter audiência para canalizar essa energia e materializar isso daí. Enfim, o que faltava era o quê? Constância. E agora que a gente está batendo a cara aqui, as coisas tendem a funcionar. Só não parar. Bora lá então, rapaziada. Vou descansar, vou deitar, que amanhã tem muito mais. Preciso fechar contratos. Tem uma meta aí, eu preciso colocar 2 pessoas para dentro da empresa, né? Para que a empresa tome uma proporção bem legal. São pessoas que querem estar comigo. E eu quero ter demanda suficiente para poder pagar essas pessoas algo interessante, para escalar e trazer todos os recursos suficientes para elas exercerem as funções aqui dentro, que eu já sei quais são, né, que já está programada. Enfim, então estou trabalhando muito para isso. O criar conteúdo é para isso também, tá? Então, movimentando esse perfil aqui, o Diego Digital Business, o perfil da minha empresa, Chave Dourada, o LinkedIn da minha empresa e o meu próprio LinkedIn, né, que é Diego Digital Business, Chave Dourada, tudo o mesmo nome, tá tudo programado para ser o mesmo nome. O site, chavedourada.com.br. Então, tudo que tiver o Diego Digital Business e Chave Dourada é a minha empresa e sou eu. E as fotos são todas iguais. Então, a foto do meu perfil, a foto do YouTube, a foto do LinkedIn, toda mesma. Então, vai ter uma identificação visual clara para saber quem eu sou. E eu estou fazendo isso justamente para poder trazer através do orgânico, que eu consegui contratos no orgânico. Aqui foi o que eu te falei. Hoje eu consigo ver e aplicar de outra forma, né? O tráfego pago ele é muito importante, mas o orgânico é de graça, cara. Então, você atinge algumas pessoas que vão estar ali olhando. Só precisa trazer alguma coisa que chame a atenção delas. Esse é o desafio. Uma boa copy, né? Enfim, eu estou usando todos os recursos hoje, TikTok, YouTube Shorts, Instagram, feed Reels, que é dentro do feed, o próprio Reels, né, trazendo movimento dentro dos stories também, todas as funções dos aplicativos eu quero utilizar para poder, cara, aparecer. Agora minha meta é aparecer, porque hoje eu sou seguro no que eu consigo entregar. Eu já tenho meu negócio, então eu sei que se eu fechar o contrato eu vou entregar. Então, meu foco agora é aparecer. Tem um Elon Musk, ele falava uma parada aqui, antes pra gente encerrar, que ele falava, foca em trabalhar bem o seu produto, porque quando ele é bom, você vai precisar investir muito menos em marketing. Eu gosto dessa ideia. Obviamente que eu era uma outra pessoa quando eu vi isso, e tinha outro peso para mim essa frase, em outro entendimento, mas eu ainda acho interessante, e acho que é válida essa visão, né? Cara, quando você está muito seguro da entrega que você faz, você quer mostrar, você quer fazer acontecer, você quer materializar. Quando você está indeciso e com medo, inseguro, você não quer mostrar tanto. Você fala, calma, vamos devagar. Mas depois que você entendeu, você fala assim, cara, depois que você entende algumas coisas, o medo ele diminui. E aí você fica muito mais corajoso, no sentido positivo mesmo, de tipo assim,
desenfreado. Não, corajoso mesmo de falar assim, mano, joga no meu peito aqui, quem tiver pra cima, que dá um jeito. A gente sabe lidar com as frustrações, com as objeções, com os nãos, com os desafios, com a saia justa, a gente sabe lidar. Então, vamos embora. Então, eu tô nesse pique, rapaziada. Se quiser empreender, cola comigo, vamos trocar ideia, vamos desenvolver várias coisas aqui. Se quiser falar sobre a vida, sobre prosperidade, sobre negócio, medos, desafios. Eu vou expor bastante coisa aqui no sentido interessante da coisa, né? Não no sentido de expor, tipo, de forma ingênua, que a gente já não é mais, né? Infelizmente, a gente já não é mais ingênuo. A vida ensina, né? A vida cobra, a gente tem que aprender. Enfim, é isso, rapaziada. Vamos embora, partiu. Diego Digital Business, mais um videozinho aí, mantendo a constância. Bora pra cima. Comece o projeto e continue. Bora continuar junto. Falou!